A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou quem exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta de evangelização. Nós já tivemos oportunidade de discorrer a respeito desse assunto, e o Senhor mais uma vez nos desperta a respeito desse texto. Que nós devemos, irmãos, segundo o conselho do apóstolo Paulo, aos irmãos que estavam em Roma, assim como esse conselho foi feito àqueles irmãos, o conselho do Senhor chega para nós nessa noite mais uma vez. Que nós devemos nos apresentar por inteiro, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A nossa fé, a nossa intimidade com o Senhor, ela não se faz somente pela roupa que nós vestimos, não se faz pela maneira como nós nos comportamos, não se faz somente pelo seu jeito de vestir, de andar, de conversar, mas é também pelo teu pensamento, é também pelas nossas obras, é também pela maneira como nós nos comportamos com os nossos irmãos. Muitas das vezes, irmãos, quando nós vemos uma pessoa passar por uma provação muito grande, não é um casuístico da CCA, mas nós vemos isso em diversas igrejas. A pessoa vira para aquela que está sofrendo, às vezes em oculto, e fala: deve estar pagando algum mal, deve estar pagando algum preço de algum pecado, de algum erro. Mas nós não devemos agir dessa maneira, nós não podemos pensar dessa maneira. Porque se nós vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, nós precisamos sempre ter na nossa mente que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos. A maneira como nós nos expressamos, irmãos, a maneira como pensamos, do que falamos, o Senhor conhece e o Senhor tudo vê. E o Senhor quer que sejamos irrepreensíveis na presença dEle. Quando nós, amados irmãos, querida irmandade, quando nós estamos conversando com alguém, às vezes, eu já tive uma conversa com o irmão André, com a irmã Ana a respeito disso, às vezes o Senhor me cobra algum assunto da minha vida, alguma coisa que eu não faço, que não
outro irmão não se sente acusado. Assim como tem algumas linhas doutrinárias de igreja, que alguns irmãos não tomam bebida alcoólica, outros permitem com moderação. Alguns irmãos não tomam café, não comem chocolate, porque tem estimulante, e aquilo ali tira a natureza da pessoa. Outros se privam de alguns medicamentos, de alguns tratamentos. Isso são condições que aqueles grupos de pessoas têm, que eles buscam adorar a Deus daquela maneira. Nós não nos fazemos mais santos ou menos santos se nós agimos de maneira diferente, mas o Senhor não se agrada se nós julgarmos o nosso irmão. Então, o conselho do Senhor para nós nessa noite, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do nosso corpo como um culto racional. E não é, irmãos, pela cor da minha gravata que o Senhor vai se agradar de mim, ou pela cor do vestido da irmã que o Senhor se agradará da irmã, mas é pela maneira como nós estamos, pela maneira como nós pensamos, pela maneira como nós buscamos a misericórdia de nosso Deus. Nós todos os dias cometemos falhas, erramos e precisamos da misericórdia do Senhor. Mas o Senhor nos fala por essa palavra que o que Ele quer é a nossa mente também, assim como nós buscamos misericórdia para nós, que nós possamos buscar misericórdia para os nossos irmãos. Porque quando nós temos a nossa mente segundo o coração de Deus, o Senhor não quer destruir, o Senhor quer exaltar. O Senhor não quer separar, o Senhor quer juntar. O Senhor tem projeto de salvação, o Senhor tem projeto de benção. Então, seja em que âmbito for das nossas vidas, irmãos, que da maneira como nós nos comportamos, da maneira como nós enfrentamos o nosso dia a dia, que possamos viver como um sacrifício vivo de adoração a Deus. Que nós não sejamos reconhecidos como evangélicos, como cristãos, como crentes, pela maneira que nós julgamos as pessoas, mas que possamos ser identificados pelas nossas obras, pela maneira como as pessoas gostam de nós, que as pessoas queiram ficar perto de nós, que as pessoas procurem você no dia de uma aflição, e nem que ela nem saiba da que igreja você frequente, seja nós que estamos na congregação, seja a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, mas que você possa iluminar a vida daquelas pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Que possamos receber esses conselhos, irmãos, e que possamos colocá-los em prática também. Seja no nosso trabalho, seja numa roda de amigos, seja, irmãos, numa repartição pública, seja na escola, em que os nossos filhos, os nossos jovens frequentem, que possamos ser luz através do sacrifício da nossa vida em Jesus Cristo. Não é um sacrifício de penitência, não é um sacrifício de você viver comungando alguma penitência na tua vida, mas é que possamos sempre renunciar o pecado, renunciar os maus pensamentos, renunciar aos julgamentos dos nossos irmãos, para que possamos estar sempre com a nossa mente ligada em Deus, buscando a misericórdia para nós e para os nossos irmãos também. É muito fácil, igreja, se está tudo bem na minha casa, eu entrar na igreja e começar a julgar a situação de um irmão, de uma irmã, de uma situação de uma família, e julgar, falar que aquilo acontece por desobediência, por erro, mas o Senhor não está nesses julgamentos. O Senhor não se agrada quando nós nos colocamos na posição de juízes. Tudo que nós fazemos de bom, quando nós julgamos o nosso irmão, o que é bom fica anulado e o Senhor não se agrada. Que possamos ser luz na nossa vida, que possamos ser luz na vida da nossa família e que possamos ser luz no meio das pessoas com quem nós convivemos.
seja na igreja ou no seu ambiente social, que você saia, que nós saiamos todos dessa igreja nessa noite, brilhando e fazendo brilhar a vida dos nossos irmãos também. E não nos conformemos, irmãos, com este mundo, mas que possamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Irmãos, não se conforme na maneira como está a situação da tua vida. O Senhor não quer que sejamos pessoas que sofre, aceita o sofrimento que está vivendo e não lute para sair da situação em que se encontra. O Senhor manda essa palavra nessa noite e nos instrui que não nos conformemos com a situação em que estamos vivendo, mas que possamos nos transformar. Irmãos, a palavra fala transformar. Transformação do seu entendimento. Transformação da maneira como você busca a Deus. Transformação como você enfrenta os teus problemas no dia a dia. Enfrenta os problemas do seu dia a dia. Irmãos, o Senhor nos manda essa palavra e nos manda enfrentar os problemas do seu dia. Você vai enfrentar a tua dificuldade e você vai vencer no nome do Deus dos exércitos. Quantas vezes, irmãos, você mora num lugar e aí começa a ter confusão no teu bairro, no teu prédio, na tua rua, e aquilo vai minando a tua força, e você vai aceitando aquela situação. O teu filho já não pode sair na rua, a tua esposa não pode sair sozinha, você não pode sair à noite, que é perigoso, e a gente vai começa a se fechar, o nosso mundo começa a ficar pequenininho, a gente começa a ficar limitado, a gente não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda, começa a ser cerceado a nossa liberdade como cidadãos, pagadores de impostos. É assim também numa enfermidade que você começa a aceitar aquela enfermidade, aquela situação. Ou é um desemprego que você acha que tudo bem, aquela frustração. Hoje o Senhor te desperta, não se conforme, vai para frente, procure melhorar, porque o Senhor vai transformar a tua vida pelo teu esforço. Essa palavra, irmãos, fala de renovação, a renovação do espírito, a renovação da fé. Essa palavra chegou aos nossos irmãos de Roma porque havia conflito entre eles, havia confusão daqueles que eram gentios e dos que eram judeus. Então eram costumes que não se combinavam. Mas o que Paulo ensina é que deveria haver uma transformação, uma comunhão, uma reunião daqueles povos. Então a palavra do Senhor hoje fala comunhão, transformação, o que há de conflito. Irmãos, eu não sei quem veio buscar a palavra e o que veio buscar a palavra, mas o que o Senhor quer falar com as nossas almas é que haverá transformação pelo nosso esforço para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, em paz com os homens, em paz com a terra, em paz, irmãos, com a nossa família e buscando que haja transformação no meio de nós. Temos irmãos entre nós que têm o dom de consertar coisas, seja na parte mecânica automotiva, seja na parte elétrica. Outros irmãos são doutores em lei, entendem de lei, pode defender no dia, num tribunal. Outros são professores, têm o dom de ensinar. Outros irmãos têm um dom, irmão Gelson, de falar. Outros têm o dom de vender. Outros têm o dom de comprar. Você vai vender uma coisa para a pessoa e você não consegue praticar aquele preço que estava disposto a fazer, porque ele sempre vai te apertar. Ele é um bom comprador,
muitas das vezes ele tem a responsabilidade na vida dele, numa empresa, de ele comprar muito, comprar milhões de reais. Está entre nós, irmãos. Outros têm o dom de organizar cargas. Tem a nossa irmã Márcia, não é isso? Que você, através do telefone, você organiza muitos carregamentos no Porto de Santos, não é isso? Dom, irmãos. Não é para quem quer, é para quem o Senhor dá. E aqui falou a respeito dos dons na igreja também. A respeito de quem cuida da assistência social, daquele que atende, que ministra o culto, daquele que profetiza, daquele que está no meio da irmandade. Também podemos falar a respeito dos dons de quem está na música. Cada um faça e dê o melhor daquilo que o Senhor já confiou na tua mão. E seja na vida espiritual, seja na vida material, dentro daquilo que o Senhor já colocou no teu coração, daquilo que o Senhor já confirmou os teus passos nessa terra, busque se transformar todos os dias, busque comunhão com o Senhor e o Senhor transformará a tua vida em bênçãos. Não adianta você colocar uma pessoa que trabalha com questões administrativas em departamentos, por exemplo, um departamento financeiro de uma empresa, em que a pessoa precisa estar sempre atenta aos mínimos detalhes, nas vírgulas, as somas, a subtração, pagamento de um imposto, de uma guia, de uma GARE, de uma DARF. Não adianta você pegar essa pessoa e colocá-la no departamento comercial. Vai dar problema. Porque a pessoa do departamento comercial, ela é expansiva. Ela quer conversar, ela não quer se prender aos detalhes, e ela quer tirar pedido, e ela quer vender, e ela precisa viver daquilo. Então, seja onde você estiver, há a benção e a proteção do Senhor para a tua vida. Mas não se conforme com a situação em que você se encontra na tua fé, na tua vida matrimonial, na tua vida financeira, na tua vida como um cidadão, como uma cidadã, mas busque com o Senhor Jesus se transformar todos os dias e haverá o resultado positivo para todas as nossas vidas, que aqui recebemos essa palavra. Os irmãos recebem essa palavra, irmãos? Estava buscando do Senhor e o Senhor mandou no coração: não se conforme, mas se transforme pela luz da palavra. Então o recado para a tua vida nessa noite é: busque se transformar e seja onde estiver o teu dom, seja onde estiver a benção que o Senhor tem colocado na tua vida, é aí que o Senhor irá prosperar. Não adianta querer mudar de rota, não adianta querer renunciar tudo, não adianta querer voltar para trás. Se você volta para trás, a prova vai vir dobrada. Vai à frente, onde você está, e o Senhor prosperará os teus caminhos. É a palavra que o Senhor nos manda. Pode estar difícil, seja o âmbito da tua vida onde ele estiver. Você pode falar: Senhor, só se acontecer um renovo muito grande, só se mudar a cor da porta, só se mudar o chefe, só se mudar a situação. O Senhor muda a lei, o Senhor muda chefe, o Senhor muda cliente, o Senhor muda produto, o Senhor muda remédio, o Senhor muda coração, o Senhor muda mente, o Senhor muda entendimento dentro da tua casa, mas o Senhor prosperará os teus caminhos pela transformação que você buscará por essa palavra. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.